A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sou Juliana do canal Seja Servo e eu te convido a tirar comigo um momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, Deus amado, Deus querido, nós te pedimos, Pai, a tua presença, Senhor Jesus, nesse ambiente, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua presença nesse lar, a tua presença nessa casa, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, em cada cômodo, Pai, em cada peça, Senhor Jesus, dentro desse lar, Pai, no meio dessa família, Senhor Jesus, que tudo aquilo que está oculto e está escondido, que venha bater em retirada, Pai, no poder do teu Espírito. Oh, Espírito Santo querido, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, todos os demônios nesse lugar, todos os demônios nesse ambiente venham cair por terra, toda a opressão das trevas, toda a opressão na mente, Senhor Jesus, todos os principados, Pai, as cadeias das trevas, Senhor Jesus, todas as legiões que habitam nesse lugar, que elas venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, todo cansaço, Senhor Jesus, todo olho, Pai, toda inveja, Senhor Jesus, toda má disposição, Senhor Jesus, a indisposição, Pai, venha cair por terra, Senhor Jesus, e o teu nome venha a ser glorificado neste lugar, Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos a te pedir, Senhor, entra, Pai, entra, Senhor Jesus, com providência neste lugar, Senhor, tira esse peso, Pai, liberta, Senhor, esse ambiente, Pai, de toda a opressão demoníaca, Pai Santo, Deus vivo, entra com a tua paz, entra com a tua presença, entra com o teu amor, Senhor Jesus, que a pessoa que está ouvindo essa oração, ela possa sentir a tua presença, que ela possa sentir, Senhor Jesus, a presença do teu Espírito, Pai, que ela possa sentir, Senhor Jesus, a liberdade do teu Espírito, Pai Santo, Deus vivo, que todas as vozes do mal na mente dela venham cessar, Senhor Jesus, que tudo aquilo que tenta diminuir essa pessoa, Pai, que tudo aquilo que tenta tirar a capacidade dessa pessoa, Senhor Jesus, toda a falácia do mal, toda a fofoca, toda a mentira no nome dessa pessoa, Senhor Jesus, toda a contenda, toda a ira, Senhor Jesus, todas as pelejas, Pai, que envolvem, Senhor Jesus, a vida dessa pessoa, venha cair por terra, em nome de Jesus. É no teu nome que nós pedimos, Pai. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós te suplicamos, Pai, a alegria do teu Espírito no meio dessa casa, no meio desse ambiente, Senhor Jesus, na vida, Senhor, dessa pessoa, Pai, dessa mãe, dessa mulher, desse homem, Senhor Jesus, dessa criança, Pai, desse jovem, Senhor. Estende as tuas mãos, por favor, estende as tuas mãos, Pai, nesse lugar, Senhor Jesus, te levanta, Pai, em favor deste lugar. Eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor venha acampar, que o anjo do Senhor acampe nesse lugar, Senhor, cubra este lugar, Senhor Jesus, que o Senhor venha esconder debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, Pai Santo, Deus vivo, que o mal não consiga enxergar, Senhor, essa pessoa, que o Senhor proteja debaixo das Tuas asas, Senhor Jesus, aleluia, Senhor, vem fortalecendo ela, Pai, fortalece, Senhor Jesus, ela, Pai, em oração, Senhor, fortalece ela, Senhor Jesus, a carne, Pai, física, Senhor Jesus, o espiritual, Pai, a mente, Senhor Jesus, ajuda ela a caminhar, ajuda ela a continuar, Senhor Jesus, sara, Senhor, as feridas na alma, sara as feridas no corpo, Senhor Jesus, ajuda, Pai, na enfermidade, Senhor, nos momentos de enfermidade, Pai.
Protege ela, Senhor Jesus, blinda ela, Pai. Protege, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor Jesus, aleluia, que ela possa se armar, que o Senhor venha, Pai, despertar ela, Senhor Jesus, e o Senhor venha dar estratégia e sabedoria para que ela venha se armar, Senhor Jesus, para poder enfrentar, Pai, todas as obras malignas que se levantam contra a vida dela, Senhor Jesus. Toma a boca dela, Espírito Santo querido, toma a boca, Senhor Jesus, dessa pessoa, Pai. A tua palavra diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Talvez essa pessoa não tenha força para orar, Pai. Talvez essa pessoa não consiga mais orar, Senhor Jesus. Outrora foi uma pessoa que era de oração, que te buscava, Senhor Jesus, que clamava o teu nome, Pai. Talvez seja uma pessoa que acabou de se converter, Senhor Jesus, ainda não sabe como falar com o céu, como chegar no céu, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, que essa oração seja de instrumento, sirva de instrumento, Senhor Jesus, de ajuda, Pai, aleluia, Senhor Jesus, para que ela tenha acesso à tua presença, Senhor Jesus, que o teu Espírito venha ajudar ela, Senhor, a interceder, a orar, a buscar, a se relacionar com o céu, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, ajuda ela, Senhor Jesus, a dobrar o joelho, Pai, ajuda ela, Senhor Jesus, a entrar na tua presença mesmo sem palavras, Senhor Jesus, a derramar lágrimas na tua presença, Senhor Jesus, aleluia, mesmo sem palavras, Pai, ajuda ela, Senhor Jesus, a desejar, Senhor, a ansiar pela tua presença, Pai Santo, Deus vivo, fortalece ela, Pai, dá fortalecimento espiritual, Senhor Jesus, aleluia, oh Pai Santo, que haja um despertamento, que haja um avivamento do coração dessa pessoa, Pai, ajuda ela a tirar a tristeza, tirar a angústia do coração, Senhor Jesus, o espírito de depressão, Pai, toda a opressão, Senhor Jesus, que coloca a tristeza, o espírito, Senhor Jesus, de abatimento, Pai, oh Espírito Santo, que o Senhor venha expulsar, Senhor Jesus, todo o mal, todas as obras malignas, Senhor Jesus, que o Senhor venha expulsar toda a tristeza, toda a dor seja curada na autoridade do Espírito Santo, oh Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha ajudar, Pai, no período do luto, Senhor, no período da dificuldade, Senhor, da perda, Pai, da angústia da perda, Senhor Jesus, da dor da perda, Senhor Jesus, ajuda, Pai, ela a enfrentar, ajuda ela a continuar, Senhor Jesus, ajuda ela a não desistir, Senhor, ajuda ela a prosperar, a perseverar, Senhor Jesus, a prosseguir, Senhor Jesus, a ir avante, Pai, a não desistir, Senhor, a não ficar pelo caminho, Senhor, toma ela pelas mãos, Senhor, há momentos que só o Senhor, Pai, pode nos ajudar, há momentos que é só o Senhor que nos faz caminhar, Senhor Jesus, há momentos que o Senhor nos pega literalmente no colo, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, quantas vezes, Pai, quantas vezes, Senhor Jesus, o Senhor me carregou nos teus braços, Pai, e nós não tínhamos força para caminhar, Senhor Jesus, e eu te peço nesse momento que o Senhor ajude essa vida, seja no leito do hospital, Senhor Jesus, seja na sua cama, Pai, aonde ela está enferma, Senhor Jesus, aonde ela está, Senhor Jesus, indisposta, Pai, aonde ela tem pensado que tudo acabou, Senhor Jesus, que não tem mais jeito, Pai, que ela não consegue mais, Senhor Jesus, oh Pai, que tu sejas a força dela, o Senhor é a nossa força, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, Pai, que nos ajuda no momento da angústia, nós elevamos os nossos olhos para os montes e de onde virá o nosso socorro vem de Ti, como diz o Salmo 121, Pai, aleluia, Senhor, que o nosso socorro não está nos montes, oh Senhor Jesus, não está no cume dos montes, Senhor Jesus, não está na natureza, Senhor, por mais alto que ela seja, Senhor Jesus, o nosso socorro vem de Ti, o nosso socorro vem da Tua presença, o nosso socorro vem do Teu Espírito, o nosso socorro vem do nome que é sobre todo nome, e é no nome do Senhor, aleluia, no nome poderoso, no maior nome que existe, no nome que
Todo ser que vive deve se sujeitar, Senhor Jesus, hoje ou amanhã, Senhor Jesus, ou o dia que o Senhor assim determinar, declarar, Senhor Jesus, aleluia, Pai, mas tudo vai se sujeitar a Ti, Senhor, é no Teu nome que nós te pedimos, Pai, o fortalecimento dessa vida, é no Teu nome, Pai, que nós te pedimos ajuda, Senhor Jesus, para essa pessoa, Pai, é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós te pedimos restauração da família, Senhor, dessa pessoa, Pai, restauração da vida dela, Senhor, restauração do ministério, Senhor Jesus, aleluia, restauração dos estudos, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Pai, que nós pedimos restauração da saúde dela, Senhor Jesus, ajuda ela na saúde, Pai, dá saúde para ela, Senhor Jesus, levanta, Pai, a saúde dela, Senhor Jesus, essa pessoa, Pai, que os médicos ainda não conseguem identificar o que ela tem, essa pessoa que passa mal, Senhor Jesus, todos os dias, ou com frequência, tem passado mal, tem tido mal-estar, tem tido ânsias de vômito, náuseas, dores no peito, dores no coração, Senhor Jesus, dores nas costas, e os médicos não chegam a nenhuma conclusão. Espírito Santo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha ajudar com as fortes dores de cabeça, enxaqueca, Senhor, a sensibilidade na pele, Senhor Jesus, o diabetes, Senhor Jesus, o descontrole, Pai, na alimentação, Senhor Jesus, por causa da ansiedade, Pai, estende as Tuas mãos, Senhor Jesus, e ajuda essa vida, Pai, ajuda essa pessoa a se controlar, ajuda ela, Senhor Jesus, a se equilibrar, Senhor Jesus, ela não consegue, o Senhor conhece a fraqueza humana, o Senhor conhece a dificuldade humana, Senhor Jesus, como nós somos frágeis, Pai, como nós temos dificuldades, Senhor Jesus, em muitas áreas, em muitas coisas nós somos tentados, Senhor Jesus, mas o Senhor nos livra do mal, Pai, aleluia. Senhor Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Pai Santo, Deus vivo, estende as Tuas mãos, por favor, Senhor. Cobre as vidas, Senhor Jesus, dá graça, Pai, ajuda, Senhor Jesus, as pessoas, Pai, que precisam fazer controle na sua alimentação por causa das enfermidades, Senhor Jesus, ajuda, Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, no cuidado com o corpo, no cuidado com a mente, Senhor Jesus, no equilíbrio emocional, Senhor Jesus, ajuda, Pai Santo, no domínio próprio, Senhor, toma, Pai, Teu filho, Tua filha, Pai, esse homem, essa mulher, Senhor Jesus, aleluia, revela para ele, Senhor Jesus, o mundo espiritual, descortina, Pai, aquilo que ele não consegue ver, aquilo que ela não consegue enxergar, Senhor Jesus, aleluia, dentro do lar dela, Pai, o causador das divisões dentro do lar dela, Senhor Jesus, no meio da família dela, Pai, oh Espírito Santo, toma, Pai, esse casamento, Senhor, esse matrimônio, Pai, e não deixa que o divórcio venha acontecer, Senhor Jesus, não deixa que a separação venha acontecer, ajuda essa mulher a lutar, Senhor, ajuda ela, Pai, a se fortalecer, Senhor Jesus, para vencer pela casa dela, para batalhar pela casa dela e vencer, Senhor, no Teu nome, Pai, ajuda esse homem, Senhor Jesus, a não deixar sua família, Pai, escapar, Senhor Jesus, no meio dos seus dedos, Pai, a não deixar, Senhor Jesus, a sua família se desfazer, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, ajuda ele a buscar em oração, ajuda ele a ser despertado, Pai, em oração, Senhor Jesus, ajuda ela, Pai, a clamar, Senhor Jesus, a buscar, Pai, pelos filhos, Senhor, pelas filhas, Pai, aqueles que estão na drogadição, Senhor Jesus, estão viciados, Pai, estão viciados no álcool, Senhor Jesus, que estão viciados, Pai, na droga, Senhor, estende as Tuas mãos, Pai, e traz libertação, Senhor Jesus, que estão viciados no jogo, Senhor Jesus, abre, Senhor, os olhos espirituais, faz ele enxergar, faz ela ver, Senhor Jesus, aquilo que está por trás, Senhor Jesus, do vício, Pai, te manifesta, Senhor, te revela, Pai, nesse ambiente, Senhor Jesus, aleluia, oh Espírito Santo, revela, Pai, o espírito de mentira, Senhor, aleluia, revela para a mãe, Senhor, revela para o pai, Senhor Jesus, aleluia, toda a desarmonia na família, Senhor, ajuda, Pai Santo, Deus vivo,
Ajuda a casa, Senhor Jesus, a se organizar. Ajuda, Senhor Jesus, essa família, esse casal a se organizar, Senhor Jesus, espiritualmente, Pai. A se organizar, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, para que a família, Senhor Jesus, ela esteja em ordem diante do céu, Senhor. Ajuda, Pai, a família a ser restaurada. Restaura, Senhor Jesus, os sonhos, Pai. Restaura os projetos, Senhor Jesus, dessa vida. Toma, Senhor Jesus, essa vida nas tuas mãos. Cobre, Senhor Jesus, essa vida com o teu sangue, Pai. Expulsa todo o mal, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Fortalece os pensamentos dela, os pensamentos de morte venham cair por terra, Senhor Jesus. Os pensamentos de fraqueza, de incapacidade, Senhor Jesus. Pensamentos de derrota, Pai. Oh, Espírito Santo, pensamentos de traição, pensamentos de mentira, pensamentos de adultério, todos eles venham cair por terra, Senhor Jesus. Todas as influências malignas venham cair por terra, Senhor Jesus. No trabalho, Pai, cobre ela, Senhor Jesus, cobre ele, Pai. Todos os assuntos no nome dele, no nome dela, Senhor Jesus, venham cessar, Pai. Oh, Espírito Santo, que todo espírito maligno de falsidade, Senhor Jesus, seja revelado, Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor dê para essa pessoa um coração perdoador. Aleluia, Senhor Jesus, que ela aprenda a perdoar, Senhor Jesus, ensina, Pai. Ensina ele, ensina ela, Senhor Jesus, a perdoar, Pai Santo, Deus vivo. Aleluia, Senhor Jesus, a ter aliança com o céu através do perdão, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Dá uma nova vida para ela, Senhor. Dá uma nova vida para ele, Senhor Jesus, vida de relacionamento contigo, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Ensina, Pai. Ensina, Senhor Jesus, os caminhos para o céu, Senhor. Os caminhos, Pai, para a tua presença, Senhor Jesus. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ensina todas as coisas, Pai. É o Espírito Santo que nos ensina, Senhor Jesus, aleluia, como permanecer na tua presença, como ser fiéis à tua presença, como estar firme, Senhor Jesus, diante de ti, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza com teu Espírito, batiza, Senhor Jesus, essa pessoa, Pai. Enche ela, Senhor Jesus, de ti, enche ela da presença, enche ela do Espírito. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, que ela seja um instrumento teu, Senhor Jesus, que ela seja um instrumento, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor Jesus, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, Senhor Jesus. Independente do momento que ela está atravessando agora, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, ajuda ela, Senhor, a atravessar um momento difícil, atravessar, Senhor Jesus, o vale da sombra da morte, Senhor Jesus, e a glorificar o teu nome, Pai Santo, Deus vivo, Deus todo-poderoso, que é, que era e que há de vir, Pai Santo. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tudo o Senhor pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Nós sabemos também que em toda dor tem ensinamento, nós sabemos, Pai, que todo vale, Senhor Jesus, tem aprendizado, Senhor, aleluia, Pai. Todo vale, Senhor, é doloroso, Pai. Todo deserto, Senhor, é difícil, Pai. Toda luta, toda prova, Senhor Jesus, nos traz sofrimento, nos traz angústia, nos traz dores, Senhor Jesus, aleluia, Pai. Mas em tudo há propósito, nós sabemos, Senhor Jesus, aleluia, Pai, nós te glorificamos por isso, Senhor, aleluia, Pai, porque o Senhor disse, aleluia, Senhor Jesus, através de Salomão no livro de Eclesiastes, que é melhor ir à casa do luto, aonde há reflexão, do que a casa de alegria, aonde não tem nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de pensamento mais profundo, Senhor Jesus, que possa entender, Senhor Jesus, a fragilidade da vida, Pai. Nós somos frágeis, Senhor Jesus, nós somos pó, Pai. Oh, Espírito Santo, e nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor não leva em conta, Pai, as nossas fraquezas. O Senhor perdoa, Pai. O Senhor nos perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, Senhor Jesus, e dele o Senhor não se lembra mais. E nos ajuda, Pai, a não pecar contra ti. Ajuda, Senhor Jesus, essa família, Pai, a caminhar diante do céu, Senhor Jesus, sem pecar contra ti, Senhor. E se nós pecarmos, Pai, a tua palavra diz que nós temos uma
advogado fiel, um advogado justo que nos defende, Senhor Jesus, aleluia. Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, ajuda, Senhor Jesus, essa mãe a lidar, Pai, com esse adolescente, Senhor, com essa criança, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, essa mulher atribulada, Senhor Jesus, dentro de casa, Pai, que não consegue dar conta, Senhor Jesus, dos afazeres, Pai Santo, Deus vivo, não consegue, Pai, dar conta de tudo aquilo que tem para fazer, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, por favor, Pai. Cobre com o teu sangue, cobre com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, com a providência, Senhor Jesus, essa família, Pai. Esse homem, Senhor Jesus, que não tem alimento para dar para os seus filhos, Senhor. Toma nas tuas mãos, cobre ele com o teu sangue, abre uma porta de emprego, Senhor Jesus, aleluia. Abre um trabalho, dá um trabalho para ele, Senhor. Prepara, Pai, aleluia, Senhor Jesus, uma fonte de renda, Senhor, para essa família, Pai. Ajuda essa mulher solteira, Senhor Jesus, que tem filhos, Pai, que tem filhas e precisa dar esse sustento, precisa dar alimento, Senhor Jesus, para essas crianças, Pai. Oh, Espírito Santo, ajuda, por favor, Senhor Jesus, dá graça para ela, Pai. Dá graça para ele, Senhor Jesus, dá graça para o casal, Senhor Jesus, dá graça para a família, Pai. A família que tem que cuidar, Senhor Jesus, dos pais idosos, Senhor Jesus, aleluia. Essa família que não sabe o que fazer, não sabe de onde vai tirar dinheiro, Senhor Jesus, para comprar medicamento, Senhor. Não sabe como fazer com recursos, Senhor Jesus, para cuidar, Pai, dos idosos na família, Senhor Jesus, ou dessa doença que chegou, Pai, e que não avisou, Senhor Jesus, mas que foi descoberta, Senhor Jesus, essa doença grave, o Senhor pode curar, Pai. O Senhor pode curar, se o Senhor quiser, o Senhor entra com a cura, o Senhor entra, Pai, para sarar, Senhor Jesus, aleluia, para transformar esse momento difícil, Pai, no momento de glória do teu nome, Senhor Jesus. Cura, Pai, eu te peço em nome do Senhor. Aleluia, cura, Senhor Jesus, o caroço, Pai, o nódulo, Senhor Jesus, cura, Pai, a inflamação, Senhor Jesus, eu te peço, por favor, a confusão na mente, Pai, oh, Espírito Santo, as doenças, Pai, Alzheimer, demência, Senhor Jesus, doenças da mente, esquizofrenia, Senhor Jesus, bipolaridade, Senhor Jesus, aleluia, Pai, que o Senhor possa trazer à tona os causadores, Senhor Jesus, dessas doenças, Pai, aleluia, Espírito Santo, para dar entendimento, Senhor Jesus, para as vidas, Pai Santo, Deus vivo. Mas se o Senhor não quiser curar, Pai, se o Senhor quiser glorificar o teu nome, Senhor Jesus, nessa vida, Pai Santo, Deus vivo, e quiser, Pai, dar, Senhor Jesus, o recurso para manutenção, Senhor Jesus, dessa doença, Pai, o recurso, Senhor Jesus, para que essa pessoa possa, Pai, ter uma vida, Senhor Jesus, tranquila, Pai, uma vida saudável, Senhor Jesus, cuidando, Pai, para que essa doença, Senhor Jesus, não venha tirar a vida dela, Senhor Jesus, aleluia. Estende as tuas mãos, por favor, Pai Santo, Deus vivo. Ela pode viver, Senhor, muitos anos, Pai, mesmo com essa doença. Esses pais que estão sofrendo, Senhor Jesus, com esse filho doente, com esse filho no hospital, Senhor Jesus, com essa enfermidade nessa criança, Senhor. Esse pai, essa mãe que não aguenta mais ver o sofrimento do seu filho. Esse pai, essa mãe, Senhor Jesus, que não tem mais recurso, que já venderam tudo, Senhor Jesus, que já tiraram empréstimo, Senhor Jesus, já pediram emprestado, Pai, que tem pedido, Pai, que tem sobrevivido, Senhor Jesus, de pedir, Senhor Jesus, nas redes sociais, Pai, de pedir, Senhor Jesus, para entidades, Senhor Jesus, para organizações e entidades, Senhor Jesus, que ajudam, Pai, aqueles que necessitam, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Cobre, Senhor Jesus, com o teu sangue, Pai, cobre com a tua misericórdia esses pais, Senhor Jesus, dá graça para eles, Pai, dá graça para essa criança que sofre, Senhor Jesus, com essa doença, com essa enfermidade, Senhor Jesus, ajuda, por favor, Senhor, ajuda, Pai Santo, Deus vivo, nessa profissão de risco, Senhor, essa pessoa que sai todos os dias de casa, Pai, não sabe se vai voltar, Senhor Jesus, esse policial, Senhor Jesus, esse motoboy, Pai, esse médico, Senhor, essa enfermeira, Pai, esse gari, Senhor Jesus, estende as tuas mãos, Pai, sobre essa empregada doméstica, Senhor Jesus, essa babá, Pai, essa secretária, Senhor Jesus, cobre ela com teu sangue, esse vigilante, Senhor, estende as tuas mãos sobre esse frentista de posto, Senhor Jesus, aleluia, Pai, sobre essa atendente de caixa, Senhor Jesus, pessoas, Pai, que tem feito
um horário difícil, que sai de casa de madrugada, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, essa pessoa, Senhor, guarda ela, dá livramento, Senhor, livra ela do mal, Senhor, livra ela da obra das trevas, Senhor Jesus, aleluia, guarda ela, Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Não deixa, Pai, que o mal veja, não deixa que o mal toque, Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, os traumas, Senhor, eu te peço, por favor, cura a alma, Pai, daquela que foi traumatizada, Senhor Jesus, por violência, Pai, por abuso, Senhor Jesus, de todo tipo, Pai, abusos físicos, abusos sexuais, Senhor Jesus, pessoas, Pai, que tem síndrome do pânico, não consegue mais sair de casa, Senhor Jesus, por medo, Pai, medo de assalto, Senhor Jesus, medo de violência, Pai Santo, medo de perseguição, Senhor. Estende as tuas mãos, Pai, por favor, sobre pessoas que estão sendo oprimidas no trabalho, pessoas que estão sendo isoladas, Senhor Jesus, no trabalho, pessoas que estão sendo perseguidas na igreja, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, por favor, Pai Santo, Deus vivo, pessoas que estão sendo injustiçadas, pessoas que estão sendo caluniadas, Senhor Jesus. O Senhor pode ajudar, o Senhor pode fortalecer, o Senhor pode dar graça, Senhor Jesus, aleluia, para essas vidas, Pai. Toma nas tuas mãos, por favor, Senhor, causas difíceis, Senhor, causas, Pai, que parecem impossíveis, Senhor Jesus, pessoas que não têm alimento no seu lar nesse momento, Senhor Jesus, pessoas, Pai, que estão com a geladeira vazia, Pai, até mesmo sem geladeira, Pai, até mesmo sem os seus móveis, Senhor Jesus, as pessoas na enchente, Pai, que perderam tudo, perderam as suas casas, perderam os seus móveis, Pai, perderam os seus eletrodomésticos, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, por favor, Senhor, restaura, Pai, essas vidas, Senhor Jesus, restaura esses lares, Pai, aleluia, abençoa, Senhor Jesus, essas pessoas, Pai, com aquilo que elas necessitam, com aquilo que elas precisam. Abre uma porta, Senhor, dá graça para elas, Senhor Jesus, dá graça para eles, Senhor Jesus, para esse homem, para essa mulher, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, abre uma porta, abre uma fonte, Senhor Jesus, de renda, Pai, abre, Senhor Jesus, uma provisão, dá provisão, Senhor Jesus, aleluia, que ela possa, Pai, receber de volta aquilo que ela perdeu, Senhor Jesus, que ela possa ser restituída, Senhor Jesus, aleluia, que ela possa recomeçar, aleluia, Senhor Jesus, vem restaurar, Senhor Jesus, restaura, por favor, Pai, eu te peço, eu te suplico, Senhor Jesus, e já te agradeço no nome santo do Senhor, Pai, e o teu nome seja glorificado nesse lugar, meu Senhor e meu Deus, aleluia, Pai Santo, Deus vivo, Deus todo-poderoso, que é, que era e que há de vir. E não há outro igual a ti, meu Rei, o teu nome seja glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar, se tu já conhece o Senhor, se tu já caminha com o Senhor, amém. Mas eu quero fazer um convite para quem ainda não conhece o Senhor e não caminha com Ele. A Bíblia diz que se tu crer no teu coração e confessar com a tua boca, tu serás salvo. Então eu quero te convidar, se tu não conhece o Senhor ainda, a convidar Ele para ser teu único Senhor e teu único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, porque o Senhor Jesus, ele morreu morte de cruz. Talvez tu não entenda ainda, talvez tu não conheça ainda a promessa do Senhor que está contida na Bíblia Sagrada, mas eu te convido a conhecer, eu te convido a receber o Senhor Jesus no teu coração, a confessar Ele com a tua boca e a começar a ler a Bíblia Sagrada, ali pelo livro de Mateus, no Evangelho, no Novo Testamento, para onde tem uma leitura mais tranquila, para que tu possa compreender, para que tu possa entender os planos do Senhor. Eu te convido a fazer essa leitura na presença do Espírito Santo, a pedir para o Espírito Santo ajuda para compreender, a orar antes de ler a Bíblia, antes de começar a leitura, a meditar na Bíblia Sagrada. Eu te convido a estar com o Senhor e a receber a sua promessa, a promessa de vida eterna. Essa promessa é para quem crê, essa promessa é para quem deseja. O Senhor fez um sacrifício de cruz, o Senhor levou os nossos pecados, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados e
todo aquele que crê e que deseja caminhar com Ele, estar com Ele, vai estar com Ele, vai receber a promessa da vida eterna. O Senhor vai te ajudar nessa terra até que Ele venha nos buscar. O Senhor continua caminhando contigo. Eu quero deixar claro que isso não é uma isenção de todos os nossos problemas nesse lar, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor está dizendo que se Ele venceu, nós também vamos vencer. Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou. Ele se entregou para ser morto, Ele foi afligido, Ele chorou, Ele teve fome, Ele teve frio, Ele teve dificuldades, Ele sentiu as nossas dificuldades humanas, mas Ele venceu. E a palavra que Ele deixou para ti e para mim é que se Ele venceu, nós também vamos vencer, porque Ele é o nosso ajudador. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, a palavra do Senhor diz. Então eu te convido a estar com o Senhor, a ficar com Ele, a convidar o Senhor para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para dentro da tua família, porque Ele é o único que não falha. Nós somos humanos, todas as pessoas falham, todos aqueles que estão ao nosso redor, nosso esposo, esposa, nossos filhos, nossos amigos, nossos conhecidos falham conosco. Mas o Senhor não falha, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro bem presente, e na hora da angústia, Ele é amigo, e a Bíblia diz que Ele não vai mais te chamar de servo, mas Ele vai te chamar de amigo, porque o Senhor tem revelado todas as coisas àqueles que o amam, os mistérios que estavam ocultos antes da fundação do mundo. Tá certo? Que Deus te abençoe e que tu esteja conosco na próxima oração. Um grande abraço e até mais.